Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso programa, hoje nós vamos falar da ação, os elementos de identificação da ação. No início do semestre, nós falamos que o processo, a nossa disciplina, o direito processual civil, está baseado em cima de 3 pilares fundamentais: a jurisdição, a ação e o processo. Então, nós falamos sobre o processo civil, já falamos sobre a jurisdição, o acesso à justiça. Na próxima aula nós vamos retomar algum ponto sobre a jurisdição para finalizar e vamos focar no processo. Mas hoje, nessas próximas 2 aulas, na aula de hoje e na próxima aula, esse vídeo, inclusive, vai condensar 2 aulas, então esse mesmo vídeo vai ser postado na aula seguinte, porque são partes, né, do mesmo conteúdo, então foi ministrado esse conteúdo em 2 aulas. Então nós vamos falar sobre a ação, os seus elementos de identificação e os requisitos, as condições da ação, tá bem? Então, quando a gente fala que a jurisdição ela é exercida por meio do processo, a jurisdição ela é exercida através do processo, nós falamos que o processo é um instrumento, é uma plataforma. Enquanto isso, a ação também ela pode ser considerada como um instrumento, porque a ação é um instrumento a ser exercido, ou seja, um direito exercido através do instrumento, que é a própria ação, baseada nesse instrumento que é o processo, para chegar no seu objetivo final, que é a busca pela justiça. Então, posso definir a ação como um instrumento que é exercido através dessa plataforma ou desse próprio instrumento também, que é o processo, buscando um objetivo final, que é a justiça, tá bem? Então, a ação, ela é sim um direito e ela vai ser, quando ela é exercido esse direito, ela vai corresponder diretamente a um dever. Um dever de quem? Do Estado. E esse dever do Estado, provocado pelo exercício do direito, que é a ação, esse dever do Estado é a prestação da tutela jurisdicional. Então, aí a gente fecha esse arco, né? A ação, que é um direito, ela é exercido e acaba provocando um dever por parte do Estado de prestar a tutela jurisdicional. Então, aí a gente tem a materialização do artigo 3º do Código de Processo Civil e também do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala do acesso ao Poder Judiciário ou a tutela, a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Tá bem? Então, exercido esse direito de ação, o Estado tem o dever de exercer a tutela jurisdicional. Ok? Então, o direito de ação, né, ele nasce quando é violado um direito. Então, a ação de direito material é aquela em que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, enfim, mas o fato é que, violado o direito material, nasce para o titular desse direito a pretensão de ajuizar uma ação. Então, esse agir que nós denominamos de ação de direito material. Nós comentamos em sala de aula que, no âmbito do processo, numa linha histórica, muito se definiu a ação, muito se classificou de acordo com o procedimento ou de acordo com a natureza do direito material. Ações possessórias, petitórias, enfim, mandamentais, mas o fato é que também a pretensão do direito material, ela vai dar o norte para qual vai ser a resposta da outra parte, do réu, enfim, do réu, do apelante, do requerido, e também vai dar as características da sentença ou da decisão, seja ela interlocutória, ou seja ela sentença, ou seja ela um acórdão, certo? Dentro desse contexto, a natureza jurídica do direito de ação, ou desse direito de agir, a natureza jurídica ela é de um direito público subjetivo. Direito público porque o próprio
processo civil é um ramo do direito público, porque ele vem de uma matriz constitucional. Então, o próprio direito de agir, que inclusive está previsto lá no artigo 5º como direito fundamental, o direito de petição, né? Através do peticionamento, você age em juízo ou fora dele, mas age enquanto processo, enquanto provocativo da jurisdição. Então, esse direito de agir é um direito público e ele é subjetivo, porque ele pode ser exercido ou não, e ele pode ser exercido, inclusive, através de uma ação meramente declaratória, como, por exemplo, lá o artigo 20 do Código de Processo Civil. É cabível ações meramente declaratórias, ainda que tenha a possibilidade de envolver outros pedidos. O sujeito da ação, o autor, ele pode pedir apenas e tão somente uma ação declaratória. Ainda na sequência, outra característica do direito de ação é a sua abstração, no sentido em que todos podem exercer esse direito de ação. Inclusive, eu coloquei no portal para vocês uma notícia que fala aqui sobre um cachorro que entrou na justiça para pedir danos morais contra um sujeito que deu um tiro nele. Tá? Então, o grau de abstração quer dizer que qualquer um pode entrar com a ação. É aquilo que a gente falou já em sala de aula. Qualquer um pode ir lá, bater na porta do judiciário. Se a tutela jurisdicional vai ser atendida, se a prestação jurisdicional vai ser efetivada, são outros 500. Agora, o acesso ao poder judiciário, ele é conferido a todos, ok? Ainda nas características da natureza jurídica da ação ou do direito de agir, esse direito de ação também ele é autônomo em relação ao direito subjetivo material à pretensão, certo? Outra característica também da ação, como a gente já comentou, é que ela é instrumental. Instrumental porque ela serve de instrumento. Então, o instrumento ele serve a alguma coisa. Ele serve a algum objetivo, a alguma pretensão. Então, a ação, enquanto característica de instrumentalidade, ela vai incidir nesse instrumento que é o processo e vai servir à finalidade de busca pela justiça, ou busca por contornar ou remediar alguma situação de conflito. Certo? Então, para alcançar essa efetividade, portanto, é preciso que no ajuizamento de uma ação, as partes, né, cumpram alguns requisitos. E é sobre esses requisitos que nós vamos conversar agora na sequência. Esses requisitos, né, podem ser chamados de condições da ação ou requisitos da ação. E esses requisitos são analisados preliminarmente antes do julgamento dessa pretensão. O artigo 485 do Código de Processo Civil, eu peço a gentileza que vocês deem uma olhada, ele fala, inclusive, que o juiz ele não resolverá o mérito quando, aí lá no inciso 6, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, aqui eu já faço, então, a primeira pontuação. De acordo com o princípio da efetividade, para que o acesso à justiça, o acesso ao poder judiciário e o exercício desse direito de agir sejam de modo efetivo, é preciso, então, que a parte preencha, ou as partes envolvidas no processo, preencham essas duas condições da ação. E a primeira delas é a legitimidade e a segunda é o interesse de agir. Ok? Na sequência, então, vamos falar então dessas condições da ação. Então, as condições da ação, como diz aqui, é ter direito à condição de procedência. Isso porque o direito de ação é um direito ao meio.
e não em direito ao fim. O fim nós falamos aí que é a busca pela justiça. Vou só dar licença aqui para abrir o Código de Processo Civil. Eu peço a gentileza também, se você estiver ouvindo, assistindo essa aula no computador, dá o pause aí e procura o Código de Processo Civil também. Código. E aí vai ficar mais fácil o acompanhamento desse nosso encontro. O artigo 485, lá no seu inciso, no seu parágrafo 3º, ele fala aqui, ó, o artigo 485, caput, o juiz não resolverá o mérito quando, mas aí lá no parágrafo 3º, fala o seguinte, o juiz conhecerá de ofício da matéria constantes do inciso 4, 5 e 6, que fala da legitimidade do interesse, e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Isso significa que as condições da ação são requisitos essenciais de validade do próprio processo, da própria ação, sem as quais ela não pode existir ou sobreexistir ou, inclusive, surtir os seus efeitos. Isso pode acontecer? Na prática, pode. Na teoria, não deveria, mas na prática acontece. Um exemplo, o juiz de primeiro grau dá uma sentença, condena o sujeito, o tribunal, em segundo grau, mantém a condenação, enfim, e o cara lá sempre alegando ausência de condição da ação. Esse próprio exemplo do cachorro, que eu vou colocar o link para vocês, o link no portal, que fala assim, cachorro entra na justiça para pedir indenização por danos morais. O cachorro ele está se colocando como parte legítima. E aí tem toda uma construção que eu peço que vocês façam a reflexão, uma construção constitucional em função, inclusive, desse fenômeno da constitucionalização do processo, onde fala sobre sujeito de direito, inclusive a lei sanção, onde prevê uma punição aos animais, enquanto levando em consideração que os animais são sujeitos de direito. E se são sujeitos de direito, em razão da sua natureza jurídica de abstração, eles poderiam ser parte legítima. Essa é a tese que fundamenta essa pretensão à tutela jurisdicional, que fundamentou, inclusive, essa ação que o cachorro moveu como parte. Acontece que, no desdobramento desse próprio processo que eu coloquei como exemplo, o Tribunal de Justiça, agora eu tenho que recordar aqui qual que foi o tribunal, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu que o cachorro não pode ser autor da ação. Inclusive, então, aí faltaria uma das condições essenciais da ação, os requisitos da ação, que é a legitimidade de parte. Mas aí, nesse caso, também faltaria interesse de agir? Não sei. Tudo é discutível, né? Talvez não. Talvez não. No meu ponto de vista, dava para sustentar que se o cachorro fosse representado por uma pessoa capaz, dotada de capacidade postulatória, poderia sim ser legítimo. Mas aí a gente também não tem a discussão de colocar o cachorro como um objeto, como um semovente, como uma coisa. Né? Então a gente está fugindo desse movimento, algo hoje em dia chama cachorro de pet, não é dono de cachorro, é tutor, enfim. Okay? Mas levando em consideração esse ponto de vista, se eu chamo o dono do cachorro de tutor, daí não chamo mais de dono, se ele é um tutor, o cachorro é um tutelado. E se ele é tutelado, ele é sujeito de direito e poderia sim, então, em tese, figurar no polo ativo dessa ação. Mas, enfim, esse é o ponto. O juiz pode, então, reconhecer de ofício a ausência de uma dessas condições da ação, a legitimidade das partes ou o interesse de agir, pode, então, extinguir o processo sem resolução do mérito em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Isso significa que pode ser reconhecido tanto na petição inicial, já no início, ou o juiz não percebeu, ou notou que, ou entendeu que estava presente, já estava presente, e deu sequência no processo, mas o réu, a parte contrária, sempre alegando, e isso aí pode ser reconhecido tanto no tribunal, ou em grau de recurso para a instância superior, enfim, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ainda, sobre a ausência das condições da ação, da legitimidade das partes ou do interesse de agir, é incumbência do réu alegar na primeira manifestação da qual ele participar do processo. Via de regra,
Essa primeira manifestação é a contestação, que fala lá no artigo 337. Deixa eu pegar aqui. No 337 fala: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou interesse processual. Ok? Ainda tem lá uma disposição no artigo 334, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais. Pronto. Quais são os requisitos essenciais? Legitimidade e interesse de agir. Aí, preenchidas as condições essenciais, o juiz vai designar a audiência de conciliação. Ok? Partindo ali, então, na sequência, o item 5.1 do nosso roteiro de aula, a legitimidade. Para que serve a legitimidade das partes? A função, de maneira bem objetiva, é estabelecer o contraditório entre as pessoas certas. Simples assim. As pessoas que estão litigando têm que ser as pessoas corretas, ok? E ela aí tem um duplo aspecto. O aspecto ativo, que são as partes que ficam ali no polo ativo da ação, né? O autor, o agravante, o apelante, não sei, enfim. Mas o autor, o requerente, ok? E no polo passivo, o réu, o requerido. Dentro desse duplo aspecto, principalmente no aspecto ativo, algumas exceções são interessantes a gente abordar, que falam dos direitos difusos, a segunda onda do acesso à justiça, da tutela desses direitos que não são possíveis de ser aferidos individualmente, como, por exemplo, tutela do meio ambiente, do patrimônio público. Essa segunda onda do acesso à justiça trouxe um alargamento do polo ativo, ou da legitimidade ativa, no ajuizamento das ações. Então, nós temos os direitos difusos, as ações ad hoc Gruppen do direito alemão, as ações representativas do direito italiano, as class actions do direito anglo-saxão e as ações coletivas, como chamamos aqui no Brasil. Também conferiu a lei, ou as leis conferiram também ao Ministério Público legitimidade de muitas dessas ações, ocasionando, então, uma ampliação desse leque, dessa possibilidade da legitimidade ativa, justamente para buscar uma efetividade na tutela jurisdicional, para que ninguém fique desassistido, ou para exaltar o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A grande vantagem disso é que, então, empresta vigor às pretensões individuais quando exercidas de maneira coletiva. Ok? Na sequência, ali no nosso item 5.2, outro requisito, o interesse de agir. O interesse de agir é a relação direta entre o bem da vida perseguido e a satisfação pretendida pelo autor da ação. O interesse de agir ele deve estar presente no momento do ajuizamento da ação. Então, esse é um ponto fundamental, é um marco temporal importante. Imagina só o seguinte exemplo, que eu trouxe aqui em sala de aula, coloquei no meu roteiro aqui. Há interesse de agir de um credor que ajuiza uma ação de cobrança antes da dívida vencida? Não, né? Então, ele não tem o interesse de agir. Então, esse interesse de agir ele deve estar composto pelo binômio necessidade e utilidade da via jurisdicional. E aí, para isso, a escolha do procedimento é muito importante também. Quando a gente abordou ali os tipos de processo e de procedimento, né, é muito importante. Se vai ser uma ação de conhecimento, uma ação de execução ou uma medida de urgência. Ok? Na sequência, os elementos de identificação da ação. O item 6, ali nós temos os sujeitos, né? O autor, réu, próprio Ministério Público, eventual terceiro que possa ingressar na ação. O pedido, né? E a causa de pedir. O pedido é a solução que eu desejo. Qual que é o provimento que eu busco quando eu ajuizo a ação? Já a causa de pedir revela o interesse. A causa de pedir revela ali qual que é a válvula propulsora, o que me levou
que me motivou a ajuizar uma ação? Então, a causa de pedir é um elemento muito importante. Na sequência, então, vamos aprofundar um pouco nesses elementos de identificação. O elemento causal, que é composto ali da causa de pedir, ou do latim causa petendi, vai demonstrar os fatos e fundamentos que estão sustentando essa ação. A causa de pedir, então, ela vai sustentar os fatos e fundamentos que estão embasando essa ação judicial. Pode ser envolver um pedido ou pode envolver vários pedidos, desde que compatíveis entre si. Exemplo que a gente deu bastante em sala de aula é a ação de direito do consumidor, uma negativação indevida, por exemplo. O sujeito que tem uma negativação indevida, ele vai ferir a sua honra, tem direito de pedir reparação pelos danos morais, pela negativação indevida, pedir a cobrança indevida, a repetição ao dobro do pagamento, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e eventual dano material que ele tenha, enfim. Então, são vários pedidos por conta de um fato, um ato, que foi a cobrança indevida. Então, um só fato jurídico pode originar um ou vários pedidos. E a causa de pedir vai ser justamente essa negativação indevida nesse nosso exemplo. O que acontece com o pedido e com a causa de pedir? Lá, de acordo com o artigo 141 do Código de Processo Civil, a causa de pedir, ela tem que ser bem delineada. Isso porque, no artigo 141 fala, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas e cujo respeito à lei exige iniciativa da parte. Então, quando ele fala, o juiz decidirá o mérito no limite dos propostos pela parte, também envolve ali o pedido. Então, a causa de pedir e o pedido estão intrinsecamente ligados. Eu posso ter uma causa de pedir para vários pedidos, mas o fato é que o juiz ele vai ter que se limitar àquilo que foi pedido, ok? Então, é nesse sentido que vai ali o nosso elemento objetivo. Mas antes disso, falar aqui do elemento subjetivo, que são as partes, os sujeitos em conflito, né? Então, o elemento subjetivo diz respeito às partes, o polo ativo, o polo passivo. E voltando ali, então, nesse pedido, que tem que ser bem delimitado, bem delineado, o pedido é o elemento objetivo da ação. Ele envolve ali o bem da vida perseguido e qual que é a providência que eu desejo. Então, o bem da vida é o elemento imediato e o elemento imediato é a providência que eu estou pedindo. Qual que é o que eu desejo. Inclusive, esse pedido ele tem que ser bem formulado, bem limpo, líquido, certo, para que o juiz seja adstrito a esse pedido, para que ele não decida nem mais, nem menos, nem diferente daquilo que foi pedido. Se ele decidir a mais, ele vai estar decidindo extra petita. Se ele decidir a menos, ele vai estar decidindo infra petita, e se ele decidir diferente, ele vai estar decidindo de maneira ultra petita, ou seja, petita vem do pedido. Então, ele vai estar decidindo ulteriormente ao que foi pedido. Então, o elemento do pedido é uma declaração de vontade, ele vai qualificar a ação, ele vai dar contornos ali de sistematização dessa ação, e ele vai preencher alguns requisitos também. Ele deve ser congruente e coerente, lá de acordo com o artigo 322 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo. Aí o parágrafo 1º fala, compreende-se o principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive dos advogados. Parágrafo 2º, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O pedido, então, ele deve ser líquido, né? De acordo ali com o parágrafo 1º do artigo
322. Mas ainda há algumas outras espécies de pedidos. O artigo 324, ele diz que o pedido deve ser determinado. Aí tem uma exceção no parágrafo 1º, que é lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais, quando não puder individualizar, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato do fato, ou ainda quando a determinação do objeto do valor da condenação depender de ato praticado pelo réu. Ainda assim, o pedido ele deve ser ou pode ser alternativo, de acordo com o artigo 325, quando pela natureza da obrigação o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. O artigo 326 diz que o pedido pode ser subsidiário, para que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Pode ser ainda o pedido sucessivo, quando há acumulação de pedidos, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si e seja competente para conhecer o mesmo juízo e também sejam adequados todos os pedidos ao procedimento. Ok? Para nós finalizarmos esse nosso encontro, os pedidos, né, no que diz respeito aos pedidos, deixa eu voltar aqui. Aqui o 329 fala da alteração dos elementos ou dos pedidos. O artigo 329 fala: até a citação poderá o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independente do consentimento do réu. O inciso 2º fala: até o saneamento poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado contraditório. Ok? Então, a alteração do pedido da causa de pedir vai depender do momento processual que nós encontramos. Se até a citação, vai poder aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. Depois do saneamento do processo, que é aquela fase lá do artigo 334, a primeira parte, o autor vai poder só aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que tenha o consentimento do réu. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Valeu!